Boa noite. Vamos aqui começar essa live. Uma live para tratarmos de um assunto bem interessante que me chama muita atenção e particularmente gosto muito, que é a questão do pensamento russo, história russa, especialmente relacionado à sua espiritualidade, à sua fé, a sua forma de enxergar-se como povo e enxergar-se também como cristão. Isso é muito forte, né, no imaginário russo, né, e já não é de agora. E um personagem muito interessante, ainda mais para nós católicos, tratarmos é a figura de Vladimir Soloviev. Aqui eu vou fazer uma breve exposição a respeito dele e seu envolvimento, a inspiração que ele deu para a Igreja Católica Russa, a Igreja Católica de Rito Bizantino na Rússia. Sua contribuição foi fundamental para este acontecimento que viria a se dar depois de sua morte, 5 anos depois. Bom, para falarmos de Soloviev, nós temos que ter em mente a base do pensamento, né? Conhecer o pensamento do povo russo. Porque o povo russo ele tem uma forma diferenciada de se enxergar, de enxergar a sua terra, a sua nação, o seu povo, e não é diferente também com a questão espiritual, religiosa. Os, os russos possuem uma peculiaridade nestas questões. E o pensamento de Vladimir Soloviev, ele entra muito nessa questão, porque ele vive uma época em que o pensamento estava, muitos pensamentos, muitas mentes pensantes estavam sendo produzidas. Ideologias, ideias, misturas, enfim. A época de Vladimir Soloviev, né, o século XIX na Rússia, era uma época muito agitada. Foi uma época muito agitada, tanto no campo das ideias, quanto no campo político, interno e externo para a Rússia. Mas para a gente ter uma noção disso tudo, nós temos que ter em mente uma contextualização dessa época. Como eu disse, Vladimir Soloviev está vivendo neste meio todo em que essa agitação social é muito forte. Boa noite, Vinícius. Queria saber se vocês estão escutando tranquilamente. Eu queria que confirmassem. Bom, acredito que estejam escutando, né? Bom, quem não estiver escutando, por favor, sinalizar aí nos comentários, caso fiquem para ver, né? Então, nós temos que entender. Ótimo. Obrigado pelo feedback. Então, nós temos que entender o contexto da época de Vladimir Soloviev. Como eu disse anteriormente, a época foi uma época que produziu muitos pensadores, muitos ideais. A Rússia de fato passava por uma agitação muito forte, uma inquietação muito forte. Muito em parte pela questão política interna. A Rússia sempre foi um país de muitas dificuldades. Por conta, para começar, por conta da administração, de você controlar um território gigantesco onde vivem várias etnias, vários povos, e isso era muito difícil, né? Se isso já é difícil hoje, imagine naquela época, né? Estamos pensando aqui no século XIX.
E então uma série de coisas provocou uma agitação na mentalidade do povo russo, especialmente nesta época. E uma das coisas que aconteceu, talvez seja a coisa mais marcante dessa época, é o surgimento de duas linhas de pensamento, duas grandes linhas de pensamento que vão disputar o monopólio, digamos assim, da influência sobre o povo, que seria os eslavófilos e os ocidentalistas. Apesar de que essas duas correntes inicialmente tenham sido unidas, né, porque faziam parte exatamente deste fazer filosofia do povo russo, posteriormente, no decorrer do tempo, essas duas correntes vão se tornando meio que antagônicas. Não totalmente antagônicas, porque considero que muitas vezes as pessoas criam a narrativa de que eram dois grupos completamente diferentes e por isso eles eram extremamente antagônicos. Na verdade, não. O ocidentalismo e o eslavofilismo possuem muitas semelhanças. Tanto que no início eles começaram juntos, era um só pensamento russo. Mas algumas divergências vão aparecendo nessas duas linhas. Porém, para a gente traçar também, é muito complexo a gente colocar tudo nessa questão dessas duas linhas. Neste cenário binário. Na verdade, se você for olhar, cada pensador russo dessa época vai ter sua particularidade, vai ter sua própria forma de ver e enxergar uma perspectiva de nação e de povo. Então, mas o fato que faz esses dois pensamentos existirem é uma característica muito, muito clara, que é o seguinte: para os ocidentalistas, a Rússia precisava de um progresso. E este progresso ele exigia, isso para os ocidentalistas, exigia da Rússia um contato e um aprendizado com a Europa Ocidental, com o Ocidente, com os países ocidentais. Então, para os ocidentalistas, mesmo crendo em tradições russas, mesmo crendo num caráter místico da nação russa, os ocidentalistas vão defender que a Rússia precisa ter este contato rumo ao progresso com as nações ocidentais e com o próprio pensamento ocidental. Já os eslavófilos vão defender uma ideia de que a Rússia, como ela surgia, como ela era na época, representada pelo seu czar, era um país que poderia caminhar, digamos assim, com as suas próprias pernas. Porque esses costumes russos, essa identidade russa, seria oriundas de uma tradição única que este povo conseguiu desenvolver. Então, os eslavófilos, mesmo bebendo de uma influência filosófica ocidental, eles tinham essa questão de não achar que a Rússia precisava das nações ocidentais do Ocidente, mas que a Rússia teria condições suficientes para caminhar sozinha, sem a ajuda
e sem, digamos assim, um colonialismo de ideias ocidentais. Então, isso coloca uma divergência entre eslavófilos e ocidentalistas. Porém, ambos eram unidos por uma crença especial, a crença numa missão russa, numa missão do povo russo. Então, ambos, ocidentalistas e eslavófilos, acreditavam que a Rússia possuía uma missão especial e que esta missão especial deveria ser acatada, deveria ser trabalhada naquele momento, a partir daquele momento. Para muitos havia uma espécie até de messianismo por parte da Rússia. E essa influência você percebe muito clara hoje na própria Rússia de hoje, esse pensamento de uma missão russa. A Rússia ela tem de forma muito clara uma missão não só dos países eslavos ali, entre os países eslavos, mas também em todo o mundo. É perceptível que a Rússia tem essa coisa de ser um polo, um rio de resistência contra certas ideias que eles considerem estrangeiras. E uma resistência moral, religiosa, tradicional. Então, ambos, ocidentalistas e eslavófilos, concordam que a Rússia possui uma missão especial, né? Tanto ali em seus vizinhos quanto para o mundo. E Vladimir Soloviev entra no meio deste contexto todo, né? Só para vocês terem uma noção como era o pensamento russo naquela época, como era a inquietação filosófica dos russos naquela época, né, do século XIX. Vladimir Soloviev é bem interessante porque ele é um autor que caminha, né, nestas duas escolas. Ele começa como um cético, né, começa como uma criança criada numa família religiosa, mas na sua juventude ele flerta com o niilismo e com ideias materialistas, né, chegando até a um sentimento anticristão. Depois ele volta o seu pensamento, né, à ortodoxia, à igreja ortodoxa. E Soloviev, a partir daí, ele desenvolve um pensamento de crítica ao Ocidente e às suas ideias, as ideias filosóficas ocidentais. Por quê? Naquela época, e isso é muito presente na mentalidade do povo russo, isso influencia até a própria postura geopolítica da Rússia no atual momento, que é que a Rússia está sempre alerta e sempre se preservando de uma invasão ocidental. E esta invasão não é só no campo da guerra, no campo físico, né, literal, mas também de uma invasão no campo das ideias. E os eslavófilos, ao tomarem uma característica de rejeição ao que é ocidental, naturalmente passam a ter uma crítica ao Ocidente. E Soloviev, na época da sua faculdade, filosofia, ele flerta com essas ideias e, inclusive, seu grande trabalho é quando ele vai apresentar a sua tese, que fez muito sucesso na época, que é sobre uma crítica ao positivismo. Então, Soloviev usa as filosofias tradicionais, Aristóteles e Platão, para contrapor as ideias positivistas e materialistas e niilistas também. Então, por quê? Exatamente por isso, porque a Rússia vivia esta inquietação e os eslavófilos temiam que essa inquietação, essa busca, né, por algo que satisfazesse aquela situação conturbada, os eslavófilos temiam que
neste contexto, os russos abraçassem ideias ocidentais que para eles eram consideradas como ideias inimigas, estrangeiras, vindas de um povo inimigo da Rússia. Então, os eslavófilos, então Vladimir Soloviev inicia sua jornada, digamos assim, acadêmica sendo um eslavófilo. Mas é interessante que depois depois que Vladimir Soloviev se torna um produtivo escritor, ele passa a cooperar com jornais tanto da linha eslavófila quanto da linha ocidentalista. Porque Vladimir Soloviev é essa constante mudança de pensamento. Ele vai sempre evoluindo, como se ele estivesse sempre aprendendo, né? E Vladimir Soloviev era uma pessoa muito sensível aos acontecimentos. Então, quando Vladimir Soloviev entra digamos assim, num eslavofilismo radical, ele abraça de fato essa ideia da missão da Rússia de uma forma bem eslavófila, que a Rússia tinha condições por si só de caminhar e produzir uma grande era para a humanidade, né? Começando pelos países eslavos. Um progresso tanto político quanto econômico, social e sobretudo espiritual. Porque é bem interessante que, por mais que muitos da linha ocidentalista depois tenham flertado com ideologias materialistas, nihilistas e positivistas, havia no início uma base que também unia as duas correntes, que era a crença ortodoxa. A ortodoxia cristã pavimentava este caminho de ambos, tanto de eslavófilos quanto de ocidentalistas. Então o Vladimir Soloviev abraçou muito essa ideia. Porém, por esta sensibilidade diante dos fatos, e tendo em mente que a Rússia vivia um momento muito conturbado, com diversas linhas revolucionárias surgindo, diversas ideias bem macabras de revolução, então toda aquela confusão social fez com que Vladimir Soloviev fosse se distanciando do eslavofilismo, porque para ele era uma ilusão que a realidade fazia questão de desanimá-lo. Então, se ele acreditava numa Rússia forte, que pudesse ser vanguarda no progresso, né, rumo a uma civilização melhor, essa ideia messiânica de missão da Rússia, ele via a Rússia, na realidade, como uma confusão interna. Não conseguia nem resolver os seus próprios problemas. Então, Vladimir Soloviev vai olhando isso e tendo uma desilusão com este modelo de pensar dos eslavófilos, porque ele vê que é algo que não condiz com a realidade da época, né? Então era apenas um discurso bonito, mas que na realidade era exatamente o contrário. A Rússia não era aquele país forte, não era aquele país preparado para salvar o mundo. Pelo contrário, a Rússia era um país que não conseguia nem se salvar. Então era esta a grande decepção de Soloviev. Então Soloviev vai caminhando, né, em ambos os lados. Porém, Soloviev também não poderia se encaixar numa linha ocidentalista, porque ele era extremamente crítico, né, de muitos pontos da sociedade ocidental, de muitos pontos do pensamento ocidental, a começar pela sua própria trajetória, que é uma trajetória acadêmica que se inicia com uma crítica a postulados ocidentais, né, a ideias da filosofia ocidental. Então, Vladimir Soloviev pega isso, né, fundamentos de ambas as escolas, e transcende essa dicotomia, né? Essa guerra que havia entre eslavófilos
e ocidentalistas. E o que Vladimir Soloviev, em qual ponto Vladimir chega? Como eu disse, o caminho que pavimentava essas duas escolas, essas duas linhas de pensamento, era a ortodoxia russa. Então, muitos autores, praticamente todos, de ambas as escolas, tocarão no tema da religião. E os eslavófilos de forma mais profunda. Tendo em vista que a ortodoxia pavimentava e influenciava o pensamento russo, seja ele ocidentalista ou eslavófilo, com Vladimir Soloviev não era diferente. As análises de Vladimir Soloviev estavam muito ligadas também no campo da religião, da teologia. Tanto que ele desenvolve uma forma de pensar chamada sofiologia, que é baseada exatamente nas experiências que ele alegou ter tido desde a juventude com algo que ele denominava a sabedoria divina. Então, se vocês lerem Soloviev, ele vai ter sempre uma referência à encarnação da sabedoria, né, a experiência com a sabedoria, com a sofia, por isso sofiologia, né, de sofia, no grego, sabedoria. Então para Soloviev, o campo da religião era muito, muito importante. Então suas análises dentro desse contexto todo de missão da Rússia, de construção, de resgate, preservação de tradições, está muito envolvido também com uma tradição espiritual. Então Soloviev, tentando transcender essa dicotomia, Soloviev começa a nutrir uma admiração e uma vontade de aproximação com algo que para os eslavófilos é completamente negado, é completamente detestável, que é a aproximação com o catolicismo romano, né? Com a figura do Papa. Então, nessa desilusão que Vladimir Soloviev chega, né, com o eslavofilismo e também com o ocidentalismo, até porque ele via que ele era também um crítico das ideias ocidentais, né, filosóficas, progressistas do Ocidente, ele, ao mesmo tempo, não quer largar a mão de todos os postulados eslavófilos e ocidentalistas. Então, isso faz ele se aproximar de uma mentalidade católica. Principalmente depois da condenação à pena de morte dos envolvidos no assassinato, né, do czar Alexandre II. Porque aí é que é a gota d'água para Soloviev perder as esperanças no eslavofilismo em si. Porque Vladimir Soloviev era extremamente contra a pena de morte, e ele vê que costumes bárbaros estão dominando a Rússia. Então, para ele, a sociedade russa estava doente. Então, a sociedade russa não estava preparada para a missão, e talvez nem nunca esteve preparada na visão dele, para a missão, né, da qual os ocidentalistas e eslavófilos, especialmente os eslavófilos, proclamavam. Então ele percebe que a Rússia precisa de algo. E que algo seria este? Exatamente uma aproximação com o catolicismo ocidental, com a figura do Papa. E aí Vladimir Soloviev primeiramente vai desenvolver uma ideia, que é a famosa ideia de que da mesma forma que o czar é responsável pelo poder político, que consegue unificar a Rússia,
No âmbito eclesiástico, no âmbito religioso da igreja, a igreja precisa de uma figura central que unifique estes cristãos, que para Soloviev é a figura do Papa. Para Soloviev, para a Rússia conseguir agarrar a sua missão, ela só pode dentro de uma unidade eclesiológica. Então, Vladimir Soloviev desenvolve esta ideia que primeiramente é política, porque isso vai dar a entender, vai supor uma teocracia por parte da Rússia, mas ao mesmo tempo com uma união do Ocidente. Então veja que Soloviev transcende esta dicotomia eslavófilos e ocidentalistas, porque ao mesmo tempo que ele rechaça as ideias filosóficas que estavam na moda no Ocidente, ele também, por outro lado, quer abraçar a grande figura que une o Ocidente, que no caso é o Papa e a religião católica. E no lado eslavófilo, ele ainda continua defendendo uma ideia muito messiânica, mística, de uma missão russa ligada à igreja. Porém, se afastando das ideias de unidade, como as ideias de Khomiakov. As ideias de Khomiakov, por exemplo, em relação à unidade da igreja, giram em torno da unidade dentro da igreja ortodoxa, especialmente dentro da igreja ortodoxa russa. Porque Khomiakov era um extremo opositor do catolicismo romano. Tá? E isso vai desenhar também a mentalidade dos eslavófilos. Os eslavófilos desenvolverão uma repulsa ao Ocidente, não só em suas ideias filosóficas, mas também em suas ideias religiosas. Então, naturalmente, isso produz um rechaçamento da figura do Papa, e do catolicismo romano. Já Soloviev desenvolve algo que transcende, ele vai além, ele consegue unir postulados das duas escolas e consegue adicionar algo mais, que no caso para ele é a união com o Ocidente através do Papa, né, e a união com o catolicismo romano. De imediato ele vai ter esta ideia política. Depois, que vai ser o grande empreendimento do final da sua vida, é que Soloviev vai começar uma ideia ativista de união das igrejas. Então, a gente pode dizer que o ecumenismo, como algo assim diretamente, né, nesta intenção, como campanha filosófica e ativista, começa com Vladimir Soloviev, né, ali em meados de 1883. Ele falece em 1900. Então, o grande empreendimento do fim da vida de Soloviev, da carreira pensante do Soloviev, vai ser lutar pela união das igrejas. Né? E para ele, especialmente, da união da igreja ortodoxa russa com a igreja católica romana. Porque para Soloviev faltava para a Rússia e para a igreja russa esta união. Então, como eu disse, para a Rússia conseguir colocar em prática a cabo o seu plano a sua missão messiânica de nação de Nova Roma, ela precisava estar unida com a Roma eterna espiritual. Soloviev enxergava a Roma papal, a Roma da igreja, como a Roma eterna no âmbito espiritual. Então, para haver um progresso da nova Roma, a Roma política, precisava haver uma união desta Rússia espiritual e política com a Roma eterna do catolicismo romano.
Então, isso vai fazer com que Soloviev tenha grande oposição dos eslavófilos. Né? Porque, por exemplo, dentro desta mentalidade de unidade, que ele entende que não está pronta, ele se distancia muito de Khomiakov, que dizia que esta unidade já era possível, porque para ele só existia igreja, né, na ortodoxia. Né? Então, para Khomiakov, não existia essa necessidade de união, porque para Khomiakov havia uma repulsa à figura do Papa e ao catolicismo romano. Né? Então isso faz Soloviev se distanciar muito do pensamento eslavófilo, e ele já era já encontrava oposição de ocidentalistas, então Soloviev vai se encontrar aí num beco sem saída. Mas, ao mesmo tempo, ele ganha a aprovação de muitas pessoas. E é aí que vamos chegar. Por quê? Vladimir Soloviev morre em 1900, porém as suas ideias deixam raízes, deixam marcas. E essa ideia vai influenciar, por exemplo, um sacerdote da Igreja Ortodoxa a se unir a Roma. Este sacerdote é Nikolai Tolstói. Né? Nikolai Tolstói. Ele é o primeiro sacerdote, né, a pedir uma união e a defender uma união com Roma. Né? Então, depois, uma comunidade influenciada por essas ideias de união das igrejas e nessa fé mística na Rússia e no povo russo, mas ao mesmo tempo querendo uma aproximação e uma união com Roma, a Roma papal, fazem em 1905 uma comunidade oriunda da Igreja Ortodoxa Russa aderir à Igreja Católica Romana, aderindo à união com Roma. Esta pequena comunidade fica conhecida como a Igreja Católica Russa de Rito Bizantino, ou Igreja Greco-Russa Católica. Alguns chamam de Greco-Católica Russa, eu não gosto muito do termo Greco-Católico, porque grego indica a origem, né? E a catolicidade é outra coisa. Então, eu prefiro usar o termo mais diferente. Né? Mas há esses nomes, né, para esta comunidade. Então, esta comunidade católica russa, ela surge muito pelos anseios da campanha pela união das igrejas de Vladimir Soloviev. Então, a gente pode ver que o legado de Vladimir Soloviev, além dos seus escritos, está nesta comunidade que existe até hoje, que infelizmente é muito pequena, né? Mas o bem que isso causou, né? Porque a comunidade católica russa posteriormente vai influenciar também uma comunidade na Bielorrússia, tanto que em Harbin, na China, que havia um exarcado dos católicos russos, uma cidade na China que recebe uma comunidade russa muito forte no início do século XX, tem o seu segundo exarca, um padre bielorrusso. Então, veja que o legado de Vladimir Soloviev não fica só na Rússia, mas também na Bielorrússia, onde surge uma comunidade católica também de rito bizantino, unida a Roma. Então, o que nós temos de conclusão seria o seguinte: Vladimir Soloviev, ele é um pensador muito interessante para estudarmos, porque percebemos nele uma constante mudança. E essa busca, né, que ele sempre retratou, ele sempre admitiu que era uma busca pela sofia,
Sofia divina, sabedoria divina, né? Vai fazer com que Soloviev tenha muitas particularidades, né? E até doutrinas aparentemente estranhas ao cristianismo. Mas a gente tem de forma muito clara que Vladimir Soloviev ele é diferenciado, tanto que muitas pessoas o colocam como o maior pensador russo no campo da filosofia, né? No campo geral mesmo, depois de Dostoiévski e Tolstói. Exatamente por causa disso. Soloviev ele não se prende a uma escola, né? Ele não se prende a um time, vamos dizer assim. Ele consegue caminhar pelas duas escolas e a partir dessa experiência com as duas linhas de pensamento ele consegue criar um pensamento próprio que transcende, né? E este pensamento se dá principalmente no campo da religião. Então, Vladimir Soloviev, como todo pensador russo, especialmente Eslavov, acreditava que toda a identidade do povo russo estava pautada na ortodoxia russa, especialmente. E que toda essa tradição, toda essa identidade de povo russo era primeiramente uma identidade, uma tradição ortodoxa. E Soloviev, depois tendo muita influência da ortodoxia, da teologia ortodoxa, vai desenvolver o seu pensamento também através, primeiramente, da fé, né? Antes de se usar a razão, antes de se especular algo, Soloviev fala que a fé é o grande motor do pensamento russo, né? Então essa mística, então um pensador russo devia estar intimamente ligado com uma mística cristã ortodoxa. Soloviev, dentro disso, vai desenvolver muito a respeito do nous, né, da intuição espiritual, fazendo eco aos grandes teólogos, aos principais nomes da teologia ortodoxa, né, que falam muito deste papel primaz do nous, né, da visão noética, da intuição noética. Com Vladimir Soloviev não vai ser diferente. Então, mesmo Soloviev tendo toda essa bagagem ortodoxa, ele defende essa ortodoxia em união com Roma. Então veja como o pensamento dele entra muito harmônico com o pensamento genuíno do catolicismo oriental, que é exatamente defender as tradições ortodoxas, preservar as tradições ortodoxas bizantinas, mas tendo a comunhão com o sumo pontífice, o Papa e a sede de Roma. Então, Vladimir Soloviev ele se torna único exatamente por conta desses caminhos que ele vai traçando e por transcender esta dicotomia, né, de pensamento e desenvolver algo muito nobre. Então seria isso, né, de forma bem resumida. Acho que já deu uns 40 minutos de explicação. Perdoe se vocês, se eu estou muito confuso na exposição das ideias. É que eu acabei tomando um medicamento hoje e bateu um efeito colateral de sono e estou meio lento das ideias, mas eu acho que deu para explicar sobre Vladimir Soloviev e o catolicismo russo, né? Como ele inspira a criação desta igreja católica russa, mesmo enfrentando muitas oposições. Bom, quem tiver perguntas pode fazer, né? Fiquem à vontade. Se vocês não tiverem dúvidas, eu já vou encerrar a live, né? O Vinícius Cubi, né,
Perfeito, excelente explicação, excelente live. Muito obrigado. A minha intenção é trazer começar essas lives explicando alguns pontos do pensamento russo, e depois do pensamento oriental como um todo, né? Então, esta é a minha intenção. A Rússia tem sido um alvo dos meus estudos, inclusive até um objetivo pessoal. Eu, depois de encerrada a teologia, eu pretendo partir para uma especialização, né, no campo da Rússia, né, estudar esse pensamento russo, a história russa. Mas eu já venho fazendo isso por conta própria já há algum tempo. Então eu queria compartilhar com vocês se ele foi condenado pela igreja russa. Olha, eu não sei afirmar exatamente se ele foi formalmente condenado, mas eu sei que posteriormente a reputação dele foi colocada em xeque, né? Foi condenada. Ele, inclusive, ele é posto muitas vezes por alguns mais opositores, né? Mais radicais. Ele é colocado, inclusive, ao lado do Bulgakov, né? Entre pensadores assim considerados heréticos, né? Eu não sei se dizer se ele em vida foi condenado, mas ele enfrentou oposição, sim, dentro da igreja russa, obviamente. Inclusive até sendo ameaçado de prisão, né, por conta da defesa de certas teses. Mas o que facilitou para Soloviev foi, na época, a passividade do czar, né? Então, o czar Alexander III, quando assumiu, ele na sua posse, ele teve a presença, na posse dele, ele teve a presença de um legado papal. E a Rússia, na época, pretendia se aproximar da Santa Sé, primeiramente no âmbito político, né? A aproximação entre dois estados, né? O que para os eslavófilos já era algo condenável, né? Condenável. Era algo completamente herético, né? Então, isso fez com que Vladimir Soloviev tivesse mais facilidade. Porém, isso não impediu que ele enfrentasse oposições dentro da própria igreja russa, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe afirmar, até porque Vladimir Soloviev não construiu família, então a gente não teve nenhuma fonte próxima, né, que conviveu com ele para declarar se ele formalmente se converteu ao catolicismo romano, ou se morreu ortodoxo, mas um ortodoxo idealmente a favor da união com a Igreja de Roma. A gente não vai saber, não se sabe se ele morreu em comunhão com Roma, formalmente, ou não, né? Alguns autores, né, algumas opiniões sugerem que sim, né? Mas ninguém sabe afirmar exatamente porque não houve uma comprovação, né, de formalidade. Mas que ele morreu sendo simpático ao catolicismo romano e sendo simpático à figura do Papa, tanto no aspecto político quanto espiritual, ele morreu sim. E só voltando à questão do contato que o czar, né, o Império Russo, estava tendo com a Santa Sé, Soloviev se aproveita disso também para emplacar a sua campanha de união das igrejas. Então Soloviev tinha muita esperança que essa união que estava acontecendo entre Roma e o Império Russo fizesse que também ele tinha a esperança que isso provocasse uma união também das igrejas. Então essa aproximação do Papa com o czar, Soloviev viu aí uma esperança de união também eclesiológica. Então ele se aproveita disso e emplaca uma campanha muito forte
né, ali nos anos de 1880, uma campanha muito forte em prol da união das igrejas. O Vinícius perguntou: os membros da Igreja Católica Russa dão auxílio nos diálogos ecumênicos com os ortodoxos russos, assim como os melquitas dão auxílio com os ortodoxos gregos? Bom, Vinícius, não. Até porque a própria estrutura da Igreja Católica Russa ela é extremamente pequena. Então, a Igreja Católica Russa ela tem uma necessidade, principalmente hoje, primeiramente de sobreviver, né? Então, ela nem tem tempo de pensar em ecumenismo, né? Infelizmente, a Igreja Católica Russa já está há muitos anos sem um bispo, né? É uma igreja sem bispo. Inclusive, essa é uma das pautas de reivindicação da comunidade católica russa ante a Santa Sé, exatamente de ter um bispo próprio, porque hoje eles são administrados por encarregados, né, por núncios, né, por legados papais, né, administradores apostólicos representando Roma, né, então seriam bispos latinos. E em alguns locais eles são auxiliados também por bispos orientais de outras igrejas, então da Igreja Católica Ucraniana, da Igreja Rutena e por monges bielorrussos também. A Igreja Católica Russa, ela desde o início dependeu muito dos bispos ucranianos, né? Muitos padres foram ordenados por bispos ucranianos, né? O metropolita Andrei Cheptysky chegou a ordenar, né? Chegou a abrigar a primeira geração da Igreja Católica Russa. Então, primeiramente, a necessidade da Igreja Católica Russa é sobreviver, né? E também o que acontece? Essa questão de ecumenismo, né? O que acontece? Vladimir Soloviev ele foi tão forte que as suas ideias também inspiraram o ecumenismo de Moscou no século passado, especialmente ali na década de 60 e 70, que após o Vaticano II, o Vaticano tinha grandes pretensões de se aproximar do leste europeu. É inclusive por isso que a Igreja Católica no Concílio Vaticano II evita falar do comunismo, né, porque as pessoas entendem, né, que na verdade foi um plano de apostasia, de infiltração comunista. Bom, essa tese é muito pouco provável. Ela pode ter acontecido, mas ela é muito pouco provável ao que aconteceu realmente, porque na verdade o anseio de Roma era na verdade uma aproximação com o leste europeu, especialmente com a Rússia. E como a Rússia era dominada por um regime extremamente totalitário, que era o comunismo, a igreja precisava naturalmente se aproximar também da Rússia como nação, como Estado comunista. E a Igreja Católica tem muito sucesso após o Vaticano II nessas missões ecumênicas. Tanto que Moscou era um grande entusiasta das relações ecumênicas, até mais que os próprios russos inicialmente. Então, e esse ecumenismo era e muito influenciado pelas ideias de Vladimir Soloviev, né? Então estava tudo muito ali interligado na essência daquelas relações ecumênicas. Se a live ficará assim, eu deixarei salva, vou baixar e deixarei salva no feed.
ficar tranquilo. Então esse ecumenismo ele tinha muito as influências das ideias de Vladimir Soloviev. Né? E um segundo motivo, também o que acontece. A situação da Rússia ela sempre foi complicada, né? E os católicos russos, né, eles foram muito perseguidos. Né? Então, exatamente por essa relação muito forte entre igreja e Estado russo, igreja russa e Estado russo, faz com que algumas comunidades católicas tenham um certo receio de aproximação. Exatamente porque eles não sabem se isso pode, né, descambar repentinamente para uma perseguição, enfim. Há esse temor, né, de muitos católicos russos, né, exatamente por conta de que a igreja russa hoje, em comparação ao que ela era no século passado, em questões de relações ecumênicas, ela é extremamente fechada, né, comparada ao que era antes. Né. Então, hoje Moscou adota uma postura bem mais protecionista, vamos dizer assim, e isolacionista com relação ao Ocidente. Mas essas relações não foram extintas. Então, naturalmente, a Igreja Russa também, o governo russo também ganha essa atitude, né, de fechamento. Então, essa figura da Igreja Russa, né, como uma igreja poderosa, né, faz com que intimide as demais comunidades. E os católicos russos não seriam diferentes. Né? Eles acabam sendo intimidados, né, por essa presença dominante da Igreja Ortodoxa russa, muito ali harmônica com o Estado. Isso causa um certo receio. Né? Não em todos, mas em alguns. Né? Uma quantidade significativa de católicos russos. Então, respondendo sua pergunta, isso impede, né, uma campanha ecumênica por parte da Igreja Católica Russa. Essa campanha ecumênica se dá na Igreja Católica pela própria Santa Sé, né, a própria Cúria ali, né, as relações, a parte da Cúria para as relações ecumênicas, né, Cardeal Koch, né, Koch, Cardeal Koch. E também o rússico, que faz parte do Pontifício Instituto Oriental. Né? O Pontifício Instituto Oriental ele foi fundado, se não me engano, em 1914 por Bento XV, se eu não me engano, que foi exatamente para motivar os católicos, né, e a relação com as comunidades ortodoxas, especialmente a comunidade russa. Então, o Pontifício Instituto Oriental ele foi fundado principalmente, né, para se aproximar da Rússia. Tá? Então, começou-se a ter, os jesuítas começaram a reunir um material muito grande de pesquisas sobre os russos, sobre a ortodoxia e as demais igrejas orientais, mas foi criado com um intuito especial de ter relações com a ortodoxia russa. Então, vemos que este anseio do Vaticano em ter relações com a Rússia, porque a Rússia para o Vaticano é algo extremamente valioso. Né? Só que a Rússia, ao mesmo tempo, tem uma desconfiança muito grande, porque antigamente as relações não eram amigáveis. Né? Muitas vezes Roma teve a intenção, tanto diretamente quanto através de nações aliadas, de invadir a Rússia. Né? Então, criou-se um clima de hostilidade muito forte. Então, isso você vai quebrando aos poucos, né? Não é de uma hora para outra. Então,
essas relações, né? Então, só recapitulando, essas relações ecumênicas se dão através da própria Santa Sé, né? As relações ecumênicas da Santa Sé, e pelo Instituto Pontifício Instituto Oriental. E muita coisa já foi conquistada, né? Soloviev ficou conhecido aqui recentemente pelo livro Breve História sobre o Anticristo. Como essa obra entra na visão geral da vida e a obra? Bom, é muito interessante. É muito interessante esta obra. É um relato, né? Seria um conto, né? É uma obra literária, né? de Vladimir Soloviev. Ele tinha o seu lado poeta também e literário. E a breve história do Anticristo, ela entra exatamente nessa fase já de entusiasta de uma união. Porque não sei se vocês já leram na obra sobre o Anticristo, quando está lá o Anticristo, né, já está governando o mundo, né, e ele quer unificar o mundo, né, ele quer também unificar as religiões para mudá-las, né, digamos assim, para dominá-las, né. Vladimir Soloviev retrata ali, né, uma cooperação entre as igrejas, né. E Vladimir Soloviev coloca num determinado momento da narrativa que ele está dando um reconhecimento por parte dos ortodoxos da figura do Papa. Né? Então a obra Breve História do Anticristo, do Soloviev, ela, se você perceber, ele defende ali a união das igrejas, especialmente em torno da figura do Papa. Né? Então é perceptível quando ele coloca ali que o Papa, quando ele vai falar do Papa na hora, né, da perseguição do Anticristo, né, ele coloca o Papa como uma figura central do cristianismo. Né? E ali na utopia dele, vamos dizer assim, ali do fim, né, quando o Anticristo está derrotado, ele parece sinalizar, né, essa utopia de união das igrejas, de que essa união das igrejas é necessária. Então ali porque se eu, por exemplo, quando li essa obra, é uma obra breve, né? Vocês conseguem achar com facilidade, né? Como o Jean disse, ela foi lançada recentemente, inclusive por umas 2 ou 3 editoras, se eu não me engano. Quando eu li essa obra, eu imaginei bem o cenário, né? Ele retrata muito bem o local, assim, quando o Anticristo está discursando, né? Querendo unir as igrejas à força, né? Para dominá-las e pervertê-las. É perceptível ali que Soloviev está defendendo uma cooperação, e aí eu fiquei imaginando nesse cenário uma cooperação, né, das autoridades cristãs para resistir ao anticristo. Né? Então a breve história do anticristo ela é bem interessante para você entender um pouco desse pensamento, dessa fase do Soloviev de entusiasta da união das igrejas em torno do Papa. Você consegue perceber essa ideia por trás da obra, dessa narrativa, que é uma narrativa rápida, mas muito profunda, né? Revela muitos pontos ali do que Vladimir Soloviev defendia como ideal para ele. Bom, não sei se alguém tem mais uma pergunta, mas é isso, né? Eu vou continuar
tratando desses assuntos relacionados à Rússia, à religião, ao pensamento russo, né? Inclusive eu penso numa próxima live falar sobre a característica, né? A identidade dos santos russos, que é um assunto muito interessante também, que inclusive desperta interesse do Vaticano. Então, isso que a gente está conversando aqui, né, que a gente está compartilhando aqui, isso é extremamente atual. Essa é uma busca que o próprio Vaticano faz. O Vaticano ele se motiva muito a entender este pensamento russo e conseguir se reaproximar dele. Então, seria isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço perdão se eu não expliquei algum ponto muito bem, se eu meio que me enrolei um pouco para explicar, mas como eu já disse, estou num efeito de medicação e bateu um sono danado, né? Aí dificulta um pouco na assimilação do raciocínio, né? Na formulação do raciocínio. Mas seria isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e nas intercessões da Mãe de Deus e de São Vladimir. Até mais.